Meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos nesse momento, agradecer mais uma vez a rica oportunidade de estar com os irmãos, primeiramente, para cultuar o nosso Deus, e também pela oportunidade, mais uma vez, que se estende a mim, de poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus mais uma vez. Quero dizer aos irmãos que já estava com saudade dos irmãos. Nem sempre é fácil para estarmos em Petrópolis, uma vez que eu estou morando na Baixada e lá a gente tem os nossos compromissos, É compromisso com a igreja, compromisso de trabalho, compromisso com a família, e temos também uma congregação em Petrópolis que também me consome bastante o meu tempo, Mas a gente faz isso louvando o nome do Senhor e agradecendo a Deus pelas oportunidades que Ele nos permite viver. Louvo ao Senhor mais uma vez pela vida dos irmãos, agradeço aqui a gentileza do pastor que me concedeu a oportunidade de estar falando na sua agenda, Cumprimentar mais uma vez o pastor Nélio, que é o meu pastor, meu amigo, meu irmão, e a quem a gente tem já há muitos anos caminhado, juntos. Hoje, especificamente, o pastor Nélio tem pastoreado na igreja aqui, com os irmãos, tem conduzido esse trabalho pela graça de Deus, juntamente com os demais pastores, e eu tenho servido o Senhor na denominação presbiteriana, na Igreja Presbiteriana do Brasil, onde estou pastor pela graça de Deus, e ali nós temos também desenvolvido o nosso ministério. Dito isso, meus irmãos, sem mais me estender aqui, como também o presbítero já disse, Deus dando vida e saúde, se Ele não nos recolher antes, estaremos aqui no domingo para compartilhar com os irmãos também, mais uma vez, da palavra do Senhor. E isso vai nos mantendo muito familiar à igreja também, Porque a gente chega aqui, sempre se estende a gentileza de ceder o púlpito, e a gente fica muito familiarizado com a igreja. Quando a gente não consegue estar aqui, a gente sente assim aquele vazio, A falta dos irmãos, porque somos um só corpo, independentemente da denominação, somos um corpo só. A igreja que será arrebatada não é a igreja presbiteriana, a igreja Casa de Israel, A denominação em si, me refiro. Mas somos nós que fazemos parte dessas denominações que aprove o Senhor nesse momento se fazer uso, São necessárias para que a gente possa ter um lugar, para que a gente possa ter uma personalidade jurídica. Hoje as leis exigem isso. Houve momentos da igreja, e eu quero já que os irmãos abram o texto da palavra de Deus lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Juninho, leremos do versículo 21 ao 28. Retomando então o que eu estava dizendo, após dizer aqui o texto que vamos estar usando, houve momento que a igreja não podia ter um local separado para cultuar o Senhor, enfim, houve momentos de perseguição contra a igreja. Hoje nós podemos ter várias igrejas e representadas por diversas denominações, pregando a palavra de Deus, ensinando, evangelizando, enfim. Mas houve momento que a igreja não podia ter essa liberdade de culto. Diga-se de passagem que existe em outros países também perseguições ao cristianismo, Hoje existem alguns países que perseguem os cristãos, e eles também não têm liberdade no país para fazer o que nós estamos fazendo aqui, de forma livre, obviamente de forma ordeira, porque existe ordem e decência na igreja do Senhor, mas houve momentos, como o livro de Atos relata para nós, historicamente falando, houve momentos que a igreja não podia estar se reunindo para cultuar o Senhor, mas nós estamos vivendo um outro momento. Embora o livro de Atos seja um livro que se estenda à igreja hoje, historicamente falando, ele teve também os seus momentos, ok? Vamos lá, para não ficar aqui apenas eu estendendo aqui a fala inicial, quero ler com os irmãos então do versículo 21 ao 28 do capítulo 14, os irmãos acompanham, por gentileza, na projeção. Eu estou com o celular aberto aqui,
para dizer já aos irmãos o tema da nossa mensagem. Eu encaminho geralmente o sermão para o e-mail, porque quando nos é permitido pregar em algum lugar, a gente tem acesso aos pontos principais do sermão. Esse sermão eu preguei na minha igreja, preguei na congregação de Petrópolis, preguei na igreja de Fragoso e preguei também na congregação de Petrópolis. O livro Atos dos Apóstolos é, para mim, meus irmãos, a maior referência, eu digo tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a maior referência, a maior autoridade sobre o papel da igreja. Aliás, o título do livro, Atos dos Apóstolos, quer necessariamente enfatizar a ação da igreja, obviamente, a começar pelos apóstolos, depois pelos discípulos, e as igrejas que se estenderam por várias regiões. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro magnífico para nos dar conhecimento a respeito da ação da igreja, do procedimento da igreja. E quando eu falo igreja aqui, a gente pensa logo igreja Casa de Israel, igreja presbiteriana, batista. Não, eu estou falando da ação dos discípulos, da ação daqueles a quem Deus chamou segundo o seu decreto e vocacionou para quê? Para receber a sua salvação e também para compartilhar a sua palavra. E Atos é esse livro magnífico, cheio de informações e instruções para a igreja. De fato, não é um livro doutrinário, ele é um livro histórico que fala sobre o agir da igreja nesse momento, nos primórdios da igreja, mas que traz para nós hoje, como igreja do Senhor, orientações, meus irmãos, profundas para a conduta da vida cristã, digo, como igreja, como que nós precisamos proceder e pensar como igreja. Diz aí os versículos, então, selecionados para a nossa reflexão. São 20h06, não vou me estender muito, mas gostaria de que os irmãos prestassem bastante atenção naquilo que eu quero aqui nesse texto enfatizar para a nossa edificação, exortação e consolação da palavra do Senhor. Diz o versículo 21, acompanhem comigo por gentileza. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio, Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Possivelmente os irmãos já tenham percebido que a tradução é um pouquinho diferente, mas a essência do texto é o mesmo. Tudo bem? Versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, da onde eles haviam saído como missionários, encaminhados pela igreja de Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido, como acabei de explicar. Verso 27, ali chegados, reunida a igreja, os apóstolos relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Já oramos, pedimos a Deus que nos fale através da sua palavra, então agora é só apresentar o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É exatamente dessa forma, meus irmãos, que eu quero me direcionar ao livro de Atos dos Apóstolos. Aliás, durante um ano inteiro, eu ministrei estudos específicos dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Para dizer a verdade aos irmãos, para que a confissão seja íntegra, nós estudamos todo o livro de Atos dos Apóstolos. Do capítulo 1 ao último capítulo, se não me falha a memória, capítulo 28, nós estudamos capítulo por capítulo, pegando as perícopes, ou seja, as partes dos textos que complementam ideias e assuntos dentro do texto.
E nós fizemos isso lá na igreja de Fragoso na igreja presbiteriana de Fragoso, durante um ano inteiro, estudando, expondo o texto de Atos dos Apóstolos, explicando o texto e aplicando na vida da igreja. Foi um momento assim maravilhoso na vida da nossa igreja. E agora, no ano de 2024, meu pastor, nós estamos, eu, particularmente como pastor da igreja, estou pregando no livro de Atos dos Apóstolos. Nós já temos mais de 30 sermões baseados no livro de Atos dos Apóstolos, dentre os quais este que estarei aqui apenas pensando algumas coisas, porque geralmente esses sermões eu levo de 40 a 50 minutos, às vezes até passa um pouco mais, porque a gente expõe o texto, explica o texto e busca aplicar o texto. Mas hoje eu vou fazer uma reflexão um pouco mais sucinta nesse texto, mas baseado no sermão de número 25, que é o sermão baseado no capítulo 14. Eu já estou no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, já estou pregando no capítulo 16, já me direcionando para o capítulo 17. São sermões expositivos, pastor, como pregador da palavra, o pastor sabe, existe, homileticamente falando, algumas formas para você expor a palavra, E o sermão que eu tenho preferido é o sermão expositivo, que é você pegar o texto dentro do seu contexto, expor o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Por que eu estou enfatizando muito isso, meus irmãos? Porque é assim que a gente vive da palavra e é assim que a gente compartilha a palavra. É tão simples que a gente, às vezes, até duvida da simplicidade que é viver a palavra e compartilhar a palavra de Deus. Pois bem, meus irmãos, então vamos ao tema da reflexão nesta hora, que é falar sobre o retorno à igreja de Antioquia, missão evangelística e discipuladora. Esse é o tema da nossa reflexão. O retorno à igreja de Antioquia, missão evangelística e discipuladora. Pois bem, dá uma olhadinha nos versículos que nós lemos aí, a partir do versículo 21, aonde Lucas, como um grande expositor desse momento missionário da igreja, Os irmãos sabem que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, a quem também é atribuído o evangelho, que hoje tem. Eles não tinham esses títulos, mas hoje eles têm. Então nós temos também o evangelho de Lucas. Se você observar tanto os primeiros capítulos do evangelho de Lucas quanto os primeiros capítulos do Atos dos Apóstolos, os irmãos vão observar que é citado para quem está sendo endereçado, remetido o texto de Lucas, o evangelho de Lucas, como também o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o doutor Lucas, escrevendo para um amigo seu, talvez a gente não tem muitas informações quem foi Teófilo, mas é para Teófilo que é remetido tanto o evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Talvez fique no ar a pergunta, mas quem foi Teófilo? O que se sabe, talvez, meus irmãos, a respeito desse personagem é que ele tenha sido, talvez, naquela época, naquele momento da igreja, alguém muito importante na igreja. Um cristão muito piedoso, muito amado naquele momento, e que, por ser tão bem quisto por Lucas tenha dedicado Atos dos Apóstolos e o evangelho escrito por Lucas a esse personagem, a esse irmão daquele momento da igreja. Quem sabe, talvez, também é possível, por ser ele alguém financeiramente bem abastado, ele tenha sido alguém que tenha financiado o trabalho missionário da igreja naquele momento. E aí, meus irmãos, então, nós temos hoje esses textos nas nossas mãos para refletir e pensar também a nossa condução de igreja. Como que nós conseguimos, como igreja, cumprir a nossa missão? Então, nós já vimos que a igreja, ela precisa, na sua ação, ser uma igreja evangelizadora e uma igreja discipuladora. Porque, meus irmãos, compartilhar a palavra de Deus não é só jogar o texto na pessoa, não é só jogar Bíblia na pessoa. Não basta tão somente hoje, pela liberdade que temos após a reforma protestante, que foi permitir que o povo tivesse acesso às Escrituras, mas não é só colocar a Bíblia na mão das pessoas.
Isso já é um grande passo, é uma grande bênção poder ter a Bíblia em casa, poder evangelizar, deixar um folheto com um versículo da palavra de Deus. Essa parte evangelizadora, essa parte em que as pessoas conseguem ter acesso ao texto da palavra de Deus, é de fato uma grande bênção na vida da pessoa, mas não é tudo. Não é tudo. Uma igreja que só faz isso, ela deixa de cumprir com a prerrogativa do texto bíblico que fala sobre fazer discípulos. E fazer discípulos você não faz só entregando a ele o texto da palavra, evangelizando, compartilhando com ele um texto. É preciso que ele seja disciplinado, ensinado, educado segundo a palavra de Deus. E para isso, meus irmãos, é necessário que se mantenha de forma perseverante. Veja os versículos 21 e 22, dizendo que, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, como? De forma evangelizadora, feito muitos discípulos, porque a evangelização traz pessoas para a igreja, a palavra de Deus toca nos corações das pessoas, e elas então passam a se interessar pela palavra de Deus. Agora, exortando-as, diz aí o versículo, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fazendo o quê, meus irmãos? Discipulando. Então, primeira coisa que é importante ressaltar, uma igreja que é, na sua missão, uma igreja evangelizadora e discipuladora, primeira coisa que ela precisa ter, meus irmãos, perseverança. Perseverança é uma ação da igreja, meus irmãos, que não pode faltar, sobretudo nos dias que nós estamos vivendo. Já não era de se esperar que a igreja, nesse momento, não fosse uma igreja perseverante, até porque a igreja está passando por dificuldades e perseguições. Como eu disse, eles não tinham a liberdade que nós temos hoje, de ter um espaço com cadeiras confortáveis para os irmãos assim ouvirem a palavra de Deus, não tinham projeção do texto. Os irmãos, nesse momento, sequer tinham o que nós temos hoje do Novo Testamento. A Bíblia que eles usavam aqui era o texto do Antigo Testamento, eram os livros do Antigo Testamento, os livros dos profetas, os salmos, e também algumas cartas que já começavam a circular nas igrejas desse momento. Aliás, Atos dos Apóstolos possivelmente tenha sido escrito entre os anos 62 e 64 da era cristã. E aonde a igreja está sendo, então, encorajada a perseverar. Mas por que, pastor, que a igreja precisa perseverar? Porque a igreja que não persevera é uma igreja que não vai cumprir com a prerrogativa das Escrituras. Porque Deus não nos chamou, meus irmãos, para nos acovardar diante dos desafios que estão diante de nós. Nesse momento a igreja está sendo perseguida. Nesse momento, agora, pode ser infinitas coisas. E nós não podemos parar diante dos desafios. Pelo contrário, nós precisamos continuar perseverantes. Por quê? Porque, meus irmãos, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, cumpriu com o seu ministério até o fim. E nós, sendo seus discípulos, seus filhos, não podemos parar no meio do caminho. Um cristão que para a sua caminhada no meio, ele não vai alcançar as vitórias, as promessas do Senhor que estão contidas na sua palavra. Aqueles que param no meio do caminho, param porque não foram discipulados. Ou porque, quem sabe, talvez, não foram eles ainda impactados por uma palavra que, ao entrar no coração e na alma, e aí há uma questão muito importante, porque salvação, usando aqui a palavra grega, né, que é a palavra metanoia, que significa mudança de mente e de sentimentos. A igreja não pode, de maneira nenhuma, meus irmãos, se acovardar diante dos desafios que estão apresentados diante dela, porque a igreja há de viver o seu tempo, o seu momento. Aqui a perseguição é muito ferrenha, os irmãos estão sendo aqui presos. Os irmãos, se lerem os capítulos anteriores de Atos dos Apóstolos, Pedro já tinha sido preso
Tiago já tinha sido morto à espada, né? Enfim, muitas coisas já tinham acontecido na igreja aqui. O ano 68 da era cristã, Nero vai incendiar Roma, vai colocar a culpa sobre os cristãos. Nesse momento, o apóstolo Paulo será preso e será decapitado na prisão. Pedro também será crucificado, né? Como diz a história cristã. Nesse momento aqui, ano 62 ao ano 68, a igreja está passando por uma grande perseguição. Aliás, Pedro vai dedicar uma das suas cartas para dizer à igreja que ela precisa perseverar e não se acovardar diante da perseguição, porque aquele que morre como cristão, como discípulo, entregando a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor, esses receberão o galardão que está a ser dado a cada um segundo a graça de Deus. E ele escreve: igreja, persevere. A perseguição vem, as dificuldades vêm, os problemas vêm, mas nós precisamos perseverar. Segunda coisa, meus irmãos, que nós observamos na ação missionária da igreja, que é uma ação evangelizadora e também discipuladora, nós observamos, a partir do versículo 23 em diante, que por onde eles iam, estabeleciam lideranças. Dá uma olhadinha e vê se eu não estou equivocado no texto. Primeiro eles iam pelos locais onde eles haviam trabalhado, evangelizado, estabelecido trabalhos, mostrando aos discípulos que era necessário, através de tribulações, permanecer firmes. Agora diz os versículos 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Presbítero aqui, meus irmãos, é a palavra utilizada no grego para se referir à liderança pastoral naquela época, né? Porque a palavra presbítero aqui, inclusive na Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor é presbítero, né? Na minha igreja, na minha denominação, eu sou presbítero, embora presbítero docente, porque fez uma faculdade de teologia e foi ordenado ao ministério da palavra. Mas a Igreja Presbiteriana, por exemplo, como a igreja dos irmãos aqui, tem presbíteros, né? Embora a palavra se refira àquele irmão, né, experiente na fé, aquele irmão de conhecimento da palavra de Deus, aquele irmão que se dedica na oração e na ministração da palavra de Deus, né? Nas igrejas hoje, atuais hoje, das denominações hoje, o papel do presbítero é auxiliar os pastores na oração e na ministração da palavra. Porque não existe igreja no cumprimento da sua missão que não tenha liderança estabelecida. E como que eles fazem isso? Debaixo de oração e jejum. Porque não dá para sair por aí, meus irmãos, botando a mão sobre a cabeça de determinadas pessoas, determinados indivíduos e estabelecendo liderança de qualquer forma na igreja. É preciso que isso seja feito, no temor do Senhor, com oração e com jejum, para que Deus levante homens, com certeza mulheres também, para trabalharem na igreja e que tenham a aprovação de Deus. Porque quando nós nos autodenominamos pastores, presbíteros ou qualquer tipo de liderança, sem essa aprovação de Deus, meus irmãos, nós não colhemos os frutos. A igreja não recebe o que precisa receber, que é exortação, edificação, consolo por meio da palavra. E aí eles vão então em cada lugar estabelecendo o quê? Liderança, presbíteros, pastores, bispos, para que a igreja tenha governança, para que a igreja tenha condução, para que a igreja tenha direcionamento, para que a igreja aprenda com estes homens que são, na verdade, pecadores tirados dentre os outros pecadores, que aprenderam a gritar um pouquinho mais alto, dizendo para a igreja: persevere, continue, vamos adiante, confie em Deus, confie na sua soberania, confie na sua ação, confie na sua graça, confie na sua bondade, confie nos seus cuidados. É para isso que o pastor está na igreja, para ensinar a palavra, para orar junto com o rebanho e pelo rebanho, para meditar na palavra, para discipular, meus irmãos. O que seria da igreja sem a liderança?
Eu fico pensando em algumas denominações que hoje a gente não consegue nem mais denominá-la como uma igreja cristã, onde eles preferiram tirar a liderança da igreja, né? Eles não têm mais pastor, não tem presbítero, não tem evangelista, não tem mais nada na igreja. Só tem um povo que se reúne. Aí você fica observando como que uma igreja dessa é conduzida. Está aqui, meus irmãos, é bíblico. Pastor, presbítero, evangelista, missionário. Está aqui, é bíblico. A igreja precisa ter liderança. É tão importante que eles vão de trabalho em trabalho, de campo missionário em campo missionário, de cidade em cidade por onde eles passaram, que não dá para fazer isso da noite para o dia, é preciso tempo para estabelecer isso, é preciso tempo para orar, é preciso tempo para Deus confirmar quem são esses homens, enfim, aí inclua também o trabalho das mulheres, né? Para que o trabalho, meus irmãos, possa ser feito debaixo da aprovação de Deus. Então nós vemos que a igreja precisa de perseverança, a igreja precisa de liderança. E por último, meus irmãos, dá uma olhadinha nos versículos que se seguem. E tendo anunciado a palavra de Deus em Pergue, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, que foi a igreja que estabeleceu esses missionários. Para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Lembra? Pega os capítulos anteriores de Atos dos Apóstolos, os irmãos terão essas informações lá. O Espírito Santo diz à igreja para que separem Paulo, que naquele momento era chamado de Saulo, que era o seu nome hebraico, né? Shaul, né? Que era o mesmo nome Saul do hebraico, né? Paulo aqui é um nome gentílico dele. Ele utiliza esse nome possivelmente para ter um acesso maior entre os gentios, né? Enfim, e ele então é enviado pela igreja na orientação do Espírito Santo. Para quê? Para fazer as viagens missionárias. Versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, aí possivelmente aqui Barnabé e Marcos tenham saído para uma outra área, Paulo e Silas tenham trabalhado bastante nessas regiões. Ali chegados, olha só, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir a porta, ou aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Terceiro elemento fundamental para uma igreja, meus irmãos, no cumprimento da sua missão, uma igreja que cumpre uma missão evangelizadora e também discipuladora. Terceiro elemento é o testemunho. Uma igreja não vive sem testemunho. Não dá para ficar guardando só para nós aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A gente precisa compartilhar. Eu fico, às vezes, admirado, pastor, como é que as pessoas fazem circular coisas ruins de uma forma tão rápida, né? Às vezes uma coisa que não vai edificar em nada, as pessoas fazem circular com uma velocidade, mas coisas boas que Deus está realizando na sua vida, na minha, na nossa, na igreja aqui, a gente precisa compartilhar. Imediatamente a igreja reunida, a primeira coisa que eles fazem é relatar as maravilhas de Deus, o quanto Deus tinha sido com eles, abrindo o coração dos gentios para receber a palavra de salvação. Às vezes a gente passa um ano inteiro sem compartilhar com alguém aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A igreja só cresce, meus irmãos, quando nós compartilhamos o que Deus está fazendo na nossa vida. E o inverso também é verdadeiro. Quando nós deixamos de compartilhar, estamos atestando que Deus não está realizando nada em nossa vida, na nossa igreja. Perseverança, estabelecimento de liderança e testemunho, meus irmãos, são características de uma igreja missionária, que é uma igreja na sua missão evangelizadora e também discipuladora. Então, meus irmãos, aplicando o que nós aqui vimos e percebemos dentro desse texto de forma rápida, sucinta, mas tão profunda. Primeira coisa, persevere na fé.
Persevere na fé. Não tenha medo de dar um passo a mais, porque você está usando a fé. Aliás, nós só nos movemos nesse mundo por fé. Paulo diz que nós, como cristãos, discípulos de Jesus, salvos pela graça de Deus, nós não andamos por vista. O que ele quer dizer com isso, pastor? Andar por vista é andar segundo os nossos sentidos. A gente não, ao descer o degrau, a gente precisa da vista, não precisa? Precisa, a vista física, né? Você precisa dela. Você precisa, às vezes, segurar num corrimão ou na parede para descer o degrau. Enfim, você precisa da vista. Você anda por vista fisicamente. Você se conduz de um lugar para o outro, se move de um lugar para o outro usando os teus sentidos. Você vai chegar a pegar alguma coisa, você não vai pegar uma coisa quente, ao chegar, aproximar a tua mão, o teu sentido, o tato vai dizer para você não tocar naquela coisa quente. Nós nos movemos pelos sentidos, mas Lutero diz uma coisa, meus irmãos, que é fundamental para pensarmos aqui a aplicação do que nós vimos e observamos através desses versículos de Atos capítulo 14, verso 21 ao 28. Nós precisamos, como os discípulos do Senhor, ir além do mundo dos sentidos, disse Lutero. Embora fisicamente, no natural da vida, a gente precise dos sentidos, eles são uma bênção do Senhor, mas pela fé, meus irmãos, nós nos movemos nesse mundo, até porque o final da nossa fé é a salvação das nossas almas, diz o apóstolo Pedro, para que caminhando e agindo bem como igreja, possamos alcançar o objetivo final da nossa fé, e conclui Pedro dizendo, a salvação da nossa alma. E nós nos movemos nesse mundo por fé, diz o apóstolo Paulo. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E uma fé que não é uma fé cega, não é um pulo no escuro, como dizia o filósofo, dizendo que a fé é como um salto no meio do escuro. Não, a fé, meus irmãos, ele é passos certeiros, porque você está na direção da palavra de Deus, do Espírito Santo, que te orienta por meio da palavra todos os dias e todas as manhãs. Por isso, persevere, fique firme na fé, não recue. As dificuldades possam até, de certa forma, tentar nos assustar e fazer você recuar, mas faça como Davi, encare o gigante de frente, dizendo, você vem a mim com toda a tua força e valentia, mas eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós caminhamos e andamos e vencemos as nossas lutas. Segunda coisa, meus irmãos, ore pela liderança da igreja. Segunda aplicação, ore pela liderança da igreja, ore pelos teus pastores, ore pela liderança da igreja, por aqueles homens e mulheres que Deus levantou na igreja, debaixo de oração e de jejum, na orientação do Espírito Santo. Esses homens, essas mulheres, pagam um preço muito alto, meus irmãos, para estar na posição que estão. Se tenho para mim que eles não foram, se autodenominaram líderes da igreja, pelo contrário, foi Deus que, usando também de outros líderes para colocar a mão sobre a cabeça deles e eles estarem hoje na posição que estão, precisam das suas orações, precisam serem respeitados dentro da sua liderança. Eles não estão na igreja, meus irmãos, apenas para enfeitar a igreja. Eles não são peça de decoração da igreja. Eles são homens e mulheres que Deus levantou para a condução do rebanho. Enquanto muitas vezes vocês estão dormindo, eles estão lá com seus joelhos dobrados, orando. Enquanto você está se distraindo no Facebook, no YouTube, em qualquer outra rede social que seja, no Instagram, vendo a foto da família, eles estão lá concentrados. Como resolver os problemas da igreja, como encontrar na orientação da palavra de Deus um caminho para ajudar aquele que está com dificuldade, estão orando e lembrando por aqueles que estão fracos na fé. Enfim, meus irmãos, tantas coisas que a gente poderia associar, só me permitiria aqui estender mais o tempo, mas são verdades que a gente precisa muitas vezes conviver com elas. E por último, meus irmãos, não menos importante, primeiro, persevere na fé. Segundo, ore
sua liderança. Terceiro, viva uma fé de testemunho. Não tenha vergonha de falar do amor de Deus, de falar do que Jesus está fazendo na sua vida e na sua igreja. Compartilhe com as pessoas, aproveite as oportunidades. Como eu disse, não é só jogar o versículo no peito das pessoas, não é só citar versículos que muitas vezes, aqueles versículos que gostamos tanto, acabamos decorando. Não, fale o versículo, explique o versículo e busque aplicar este versículo na vida daquela pessoa, buscando uma oportunidade a mais. Porque, meus irmãos, se nós não pregarmos, se nós não testemunharmos, como as pessoas crerão? Como as pessoas serão ajudadas pela palavra de Deus se nós que estamos aqui para fazer isso não fazemos? E principalmente a liderança, né? Ela precisa ter segurança naquilo que ela passa, conhecimento profundo da palavra de Deus. Faça isso, meus amados irmãos. Igreja do Deus vivo, Igreja de Jesus Cristo, faça isso e veremos o resultado, o impacto de uma igreja que cumpre a sua missão de forma evangelizadora e também discipuladora. Seja uma igreja discipuladora, ame discipular pessoas, cuidar de pessoas, ver o bem das pessoas caminhando na presença do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado pela oportunidade, pela rica oportunidade. Que Deus assim abençoe esse ministério, essa igreja, a vida dos nossos pastores que aqui estão, daquele que preside, daquele que auxilia, enfim, de toda a liderança, dos irmãos, das irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amém.